Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, iniciamos nossas sessões da segunda turma, quarta Câmara da primeira sessão do CARF, nessa quarta-feira, período da tarde. Cumprimento os julgadores na mesa e cumprimento o Marco Antônio, que é o nosso suporte em Brasília. Vamos iniciar com dois processos de relatoria do conselheiro Marco Rogério, os itens 62 e 63, A e B, Comércio de Alimentos, e depois SWM Saúde. Marco, por favor. O processo já está lá na pasta, né, o arquivo. Já vou direto ao voto. É uma exclusão do Simples Nacional, a contar de 1 de 1 de 2013, em virtude da existência de débitos com exigibilidade não suspensa. O contribuinte da sua manifestação de conformidade extremamente sucinta, se não me engano, é uma folha só, apenas alega os valores e tributos que, nosso ponto de vista, já estavam prescritos por se tratar de valores gerados há mais de 10 anos. A DRF de origem, considerando que os débitos motivadores da exclusão estão em cobrança no âmbito da PFN, fez consulta da situação a mesma em virtude da alegação da peça manifestatória. Em resposta, a PFN entendeu que a alegação não procede nos seguintes termos: e os créditos tributários em questão tiveram o fluxo prescricional interrompido por adesão ao refis em 30 de 3 de 2000. A prescrição de tais débitos créditos iniciou seu fluxo em 21 de 2009 com a exclusão do contribuinte do refis. Isso acontece muito. Até ontem teve um processo, tá dando um eco com alguém. Ontem teve um processo. Agano? Oi. Então, tu está com o microfone aberto, está dando um eco, por gentileza. Tem alguém, de fato, Marco, tem alguém com o microfone aberto, está dando muita interferência, por gentileza. Tem um delay entre o que eu falo e o retorno, né? Então, na realidade, é assim, ó. Ontem até teve um processo que até, se não me engano, a Júlia comentou, mas é muito antigo esses débitos, como é que pode aparecer agora em cobrança para excluir o simples? Que na realidade acontece muito. Esse caso, por exemplo, aqui era um parcelamento. E aí, quando o contribuinte não paga o parcelamento, de certa maneira excluído o parcelamento, esses débitos é feita a imputação, né? E sobram débitos antigos. Então, por isso que às vezes acontece isso. Tá? Como é que agora que apareceu esse débito antigo? Então, na realidade, esse caso aqui é algo assim. A DRJ praticamente replicou a posição da PFN, negando o pleito recorrente na sua manifestação. Em peça recursal, o contribuinte reitera essa posição da prescrição dos débitos e adiciona o argumento de que a proibição de débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa é para impedir o ingresso do Simples Nacional, e seu ingresso foi deferido, descabendo a aplicação do dispositivo aplicado. No que tange à alegação da prescrição, tá? Cabe ressaltar que a posição da administração tributária referenciada pela PFN que os débitos de cobrança na dívida ativa tiveram seu fluxo prescricional interrompido pela adesão do contribuinte ao parcelamento do refis, em 2000, e reiniciado quando houve a exclusão do parcelamento. A partir de então, eventos ocorridos no processo de execução, ao qual não há nenhuma apresentação da posição em contrário do contribuinte. A alegação dele é simples. Esses débitos são muito antigos, já estão prescritos. Há apenas as suas defesas genéricas da matéria, sem nenhuma comprovação, já que seria a matéria reconhecida com certa tranquilidade no processo judicial de execução. Se é uma matéria que, se fosse mesmo prescrito, ele alegaria lá e certamente o juiz, até de ofício, né, reconheceria. No que tange a outra alegação de que a proibição de débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa é para impedir o ingresso no Simples Nacional e seu ingresso foi deferido, descabendo a aplicação do dispositivo aplicado, não acompanha tal posição. Ele alega o seguinte, que a questão dos débitos é só para impedir o ingresso, não é para excluir. Tá? Então, eu comento aqui a normativa a respeito, tá? E a exclusão do simples, ela fala aqui que obrigatoriamente, ou seja, no momento que passasse a existir o débito, o contribuinte deveria solicitar a sua exclusão do Simples Nacional. E se não o fizesse, seria excluído de ofício, com efeitos a partir do momento da existência da situação que o vedasse. Destarte, não se trata de uma situação de vedação apenas ao ingresso, como alega a recorrente. Por conseguinte, considerando acima exposto, pode no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão do Simples Nacional. Alguma dúvida? Evandro está fora, Evandro? Evandro? Tem que sair e voltar, hein? Evandro?
Bom, vamos continuar. Evandro, você ouviu o voto? Você ouviu o voto? Sim. Tá. Proposta do relator negar provimento mantendo a exclusão. Pagano. Com o relator, presidente. Evandro. Com o relator. Júnior. Com relator. Iágaro. Com o relator. Paulo. Com relator. Luciano. Acompanho o relator. Também acompanha unânime negado provimento mantida a exclusão do Simples. Marco, continuando. Item 63, SWM. Aqui também é uma exclusão, presidente, aonde o contribuinte traz vou partir aqui para a peça recursal. As alegações dele são basicamente de que a questão prescricional, ele faz algumas alegações do mérito, mas o fato é o seguinte, ó, ele traz a mesma peça da manifestação de conformidade. Tá? Ele nada rebate a posição da DRJ. Eu analisei a decisão da DRJ e entendi que ela estava adequada, atendia todos os pontos. Conforme analisados os autos, o contribuinte agora recorrente apresentou o seu recurso voluntário nos exatos termos, é a mesma peça, de alegações à sua manifestação de conformidade, em nada inovando. É uma réplica. Desculpa, mas eu acho, Leonardo, que seu microfone continua. Pagano, você está com o microfone aberto ainda, Pagano. É isso aí. Tem um delay aí, por isso que dá esse eco. Dá um eco aí que atrapalha bastante. Vamos lá. Então, assim, ó, a linha de defesa dele, ele trouxe uma réplica da manifestação de conformidade e nada rebateu a posição do DRJ. Eu analisei a posição do DRJ, entendi que estava adequada, então eu estou aplicando aqui o artigo 57 do RICARF, do anexo 2 do RICARF, então, já que ele não nada inova, no caso até replica integralmente, eu estou aplicando a decisão do DRJ para entender que ela satisfaz os argumentos. Então, na apreciação das questões, o acordo recorrido se mostrou sólido em suas conclusões e se encontra adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Então, assim, rapidamente, para passar quais são os pontos que a decisão do DRJ abordou. Primeiro, ele diz que é inconstitucional excluir as microempresas e empresas de pequeno porte do Simples, por falta de pagamento de tributo. A gente já analisou essa matéria várias vezes, não é inconstitucional. Até a própria decisão do DRJ aplica também o 26A do PAF, né, que trata sobre os órgãos de julgamento administrativo, não pode afastar questões por fundamento de inconstitucionalidade. Ele alega também cessamento de defesa. No caso, não houve nenhum elemento para isso. A questão dos débitos prescritos, tá? A cobrança de débitos prescritos. Também a decisão, os débitos estavam na mesma situação, parcelados, tá? Ou seja, eles estavam constituídos no parcelamento, depois ele foi excluído do parcelamento, os débitos retornaram. Então, nesse caso, é a mesma situação. Apesar de ser débitos antigos, eles só passaram a ser exigíveis em virtude do parcelamento, ou seja, não cumpriu a obrigação dele de pagar o parcelamento devidamente. Tá? Então, nesse caso, não há que se falar em prescrição. E outra matéria também, ele também trata a questão de invalidade deixa eu ver aqui, do mérito à declaratória DE no Novo Hamburgo. Ele fala que os débitos ainda estavam pendentes de regularização, isso aí também já foi rebatido pela decisão ACO, ou seja, os débitos estavam lá ativos, regulares, e conforme o ADE. Conclusão, considerando os fundamentos dos expostos acima, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão do Simples Nacional. O presidente está abrindo um pequeno apêndice, né? Então, eu até estou começando a adotar essa postura. Se eu noto que o recurso voluntário é uma réplica da manifestação de conformidade, e a decisão ACO, no meu entender, foi satisfatoriamente fundamentada para rebater todos os pontos ao qual eu vou ao encontro, então nada mais resta do que replicar a própria decisão, já que o contribuinte nada se esforçou para trazer novos argumentos em virtude da decisão. Bom, essa postura sua é a sua, né? Então. Sim. Tá bom.
Propôs o relator negar provimento ao recurso voluntário mantendo a exclusão. Não exatamente, mas a conclusão é igual a do processo anterior. Alguém quer se manifestar? Então, votando, Pagano. Com o relator. Evandro. Com o relator. Júnior. Com o relator. Iágaro. Com o relator. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Marco, não, apenas um detalhe, né? É bom sempre atentar aí se é exatamente ipsis literis o que está escrito aí, né? Para não... Presidente, só para oportunizar esse comentário do senhor, eu abro as duas peças. Se alguém tiver o trabalho de olhar, é a mesma peça. E aí eu olho a decisão da DRJ se atacou todos os pontos. Então, eu abro as duas peças da tela e fico comparando. Eu realmente, assim, se eu noto que a peça é uma mera réplica, a princípio, devo adotar essa postura. Agora, claro, se o contribuinte inovou, e isso às vezes acontece, mas traz os mesmos argumentos, mas mudou, cita a decisão, acorre, reforça algum ponto, aí o tratamento é outro. Não é por ser os argumentos sejam os mesmos, mas é quando uma réplica na peça recursal da manifestação de conformidade. Perfeito. Então, julgamento encerrado. Vou me reportar agora ao apoio em Brasília. Marco Antônio, o patrono do item 75 está na sala? Sim, presidente. 74 e 75. O senhor vai pela ordem? Vai pela ordem. Então, 74 é o processo, né? Deixa eu ver aqui. Acompanhamento. Acompanhamento do doutor Giancarlo. Então, você pode pedir que entre na sala, por favor. Ok, para a votação. A relatoria é do conselheiro Evandro. Desculpa, Evandro não. Item 74 da pauta. Leonardo Pagano. O processo será julgado para a mensagem privada no Estado. Item 74 da pauta. Doutor Giancarlo. O processo será julgado agora para a mensagem privada no Estado. Pagano, é sua relatoria, item 74. O contribuinte é KSPG. Patrão convocado, presidente. Obrigado, Marco. Ok, Pagano? Sim? Sim. Então tá, espera só um momentinho, deixa eu ver. Boa tarde, doutor. Doutor Giancarlo? Boa tarde a todos. Boa tarde, o senhor está me ouvindo bem aí? Estou sim, está perfeito. Então tá bom. Nós vamos agora proceder ao julgamento do processo do qual o senhor é o patrono, o contribuinte é KSPG. Esse processo, na verdade, ele já está em fase final de julgamento, né? Mas vou fazer apenas uma recapitulação, porque está com vista concedida para mim. Só vou pedir ao Pagano, então, que faça em 2 minutos um resumo, o senhor está apenas acompanhando, e depois eu já vou declinar minha posição. Só quero passar aos demais componentes da mesa, da banca de jogadores, que não tem essa informação na pauta de vocês. Esse processo saiu com vista para mim, e a proposta do relator era dar provimento ao recurso voluntário. Conselheiros Júnior, Paulo, Luciano e o Wilson, que participavam da votação na oportunidade, pelas conclusões, acompanharam o relator. Conselheiros Marco Rogério Borges e Evandro Correia Dias divergiram. Então, agora, o meu voto, mas antes de proceder ao voto, o conselheiro Iágaro não vai poder participar, porque o conselheiro Wilson, que na época participou, já havia pronunciado seu voto, mas apenas para que fique registrado aqui na gravação, peço ao Pagano que faça um resumo das suas conclusões já, para depois eu externar meu voto. Esse aqui é um recurso voluntário, depois foi o acordo da delegacia, que decidiu manter o despacho e não reconheceu parcialmente o crédito saldo negativo de RPJ, no montante de 1.813.000 aproximadamente, homologando parcialmente o pedido de restituição e a compensação apresentada pela recorrente. O saldo negativo de RPJ indicado na pérdida de compra é composto por IR-fontes, estimativas pagas e estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores. O despacho reconheceu a maior parte do saldo negativo, restando apenas uma parcela relativa à estimativa compensada, ou seja, dos 1.900.000 aproximadamente, indicado no pérdida de compra na DPJ, foi homologado o montante de 1.813.000 aproximadamente, restando o valor de 88.394,92 centavos relativo à estimativa de outubro de 2006, que compõe o saldo negativo de RPJ a ser analisado nos autos.
A parcela que não foi reconhecida e foi glosada é relativa à estimativa de outubro de 2006, que foi compensada com crédito de COFINS. Referida compensação foi formalizada na PER de compra final 9096, que, por sua vez, foi parcialmente homologada pela Receita Federal do Brasil, dando origem ao processo 6171. O motivo para a glosa da parte do crédito saldo negativo objeto presente processo é devido ao fato de o crédito utilizado para compensar / liquidar a estimativa de outubro de 2006 ter sido questionado pela fiscalização. Tais créditos utilizados para compensar a estimativa de outubro de 2006 se referem a crédito COFINS passíveis de ressarcimento nos termos da Lei 10.833. A DRJ proferiu acordo negando provimento à manifestação de conformidade, por entender que falta liquidez e certeza da parcela do crédito COFINS, que foi utilizado para compensar a estimativa de outubro de 2006. A recorrente conformada, com a acordo da qual interpôs recurso voluntário, visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de conformidade, junto aos autos, acordo proferido pela Câmara Superior, o qual deu parcial provimento a recurso especial interposto pela recorrente no processo 2006-271, reconhecendo parte do crédito de COFINS utilizado para compensar a estimativa de outubro de 2006. Passar o voto. O despacho decisório reconheceu parcialmente o saldo negativo de RPJ, requerido pela recorrente, devido à falta de liquidez e certeza do crédito COFINS, que foi compensado na estimativa de 2006. De acordo com a decisão inicial, o crédito COFINS permanece em discussão no processo de final de 2006-71. Devido à parcela da estimativa de outubro de 2006, que compõe o crédito de estimativas compensadas indicadas no quadro acima, não ter sido reconhecida, apenas o montante de 8.926.65461 de saldo negativo de RPJ foi reconhecido pela Receita Federal, assim suprindo o imposto devido de 7.113.000 aproximadamente, e recompondo o saldo negativo de RPJ reconhecido inicialmente pelo despacho e também confirmado pela acordo recorrida de 1.813.000 aproximadamente. Dessa forma, o valor a ser discutido nos autos é de 88.394 de saldo negativo de RPJ, referente às partes da estimativa do ano calendário 2006, que foi compensada com crédito COFINS, que permanece em discussão no processo administrativo 2006-71. Ou seja, o espaço decisório do acordo recorrido não reconheceu apenas uma pequena parte da estimativa de outubro de 2006, que foi compensada com crédito COFINS. Aqui, da parcela da estimativa de outubro de 2006, que foi compensada com crédito COFINS, que está sendo discutido nos autos do processo administrativo de 2006-71. Deixa eu analisar o voto, presidente, porque assim eu posso já resumir, né? É o que eu pedi para você, por favor. É que eu não tinha, como faz tempo, eu não tenho isso de memória, né? Eu teria que dar só uma... Vai às suas conclusões, já expôs, conclui agora. Já foi, só falta meu voto. Assim, isso aqui é relativo a saldo negativo, né? Que é composto, compensação de estimativa com saldo negativo composto com saldo negativo de períodos anteriores, tá? Então, é aquela tese da portaria COSIT, da portaria da Receita Federal, da jurisprudência do CARF, da RJ e da PGFN, né? De que a estimativa vai ser cobrada por um meio específico. E, nesse caso, eu, como acolho a tese e o que é prescrito na portaria, COSIT 2 de 2018, eu estou dando provimento para reconhecer integralmente o crédito aqui de saldo negativo de RPJ, ou seja, reconhecer o valor de 88.394,92 do crédito. E homologando a compensação até esse limite, né? Ou seja, o crédito total solicitado pela recorrente no pedido de compra por mim foi reconhecido. No final, eu vou ler só o final para deixar claro, pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, volto por conhecer o recurso voluntário e dar provimento para reconhecer o valor integral do saldo negativo de RPJ indicado no pedido de compra, no importe de R$ 1.901.916,50 e homologar a compensação até o limite reconhecido. Bom, deu para responder, presidente? Deu para entender a matéria? Algum conselheiro está com dúvida da matéria? Calma aí. Todo mundo já proferiu o voto, menos eu. Mas como eu não proclamei o resultado, sem debates, só para saber, alguém quer mudar o voto? Recapitulando, Júnia, Wilson, que não está aqui, Luciano e Paula, como o relator, o Marco e o Evandro divergiram. Ciccone. Pode falar, Evandro.
Só para lembrar que o processo aí já foi julgado, né? Não, falta o meu voto. Não, o processo do crédito já foi julgado. Sim, tá. Foi julgado e não dando provimento parcial, depende da liquidação. Não está pendente de julgamento, não, já tem julgamento. Inclusive na Câmara Superior. Mas ele reportou isso, né? Aqui acho que está dizendo que ele reportou, está dizendo que acho que ele não foi julgado, aqui está pendente de julgamento. Não, no meu voto está dizendo que foi julgado. Foi julgado? Ah, tá, desculpe então. Ele falou isso. Ninguém, nenhuma alteração em votos. Bom, como eu tenho restrições a essa posição também, da maior parte que o Marco tem também, eu vou divergir, né? Mas já está por maioria. O Wilson acompanhou na oportunidade, então, por maioria, dado provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório, esse valor que o pagano mensurou, 1.900.000 e pouco, e vencidos o Evandro, o Marco e eu. Negamos o provimento. Julgamento encerrado. O Wilson acompanhou, presidente? O Wilson acompanhou pelas conclusões. É o que eu tenho anotado aqui. Tá? Isso está gravado, inclusive, é só verificar, mas foi isso que votou. Tá? Julgamento encerrado. Obrigado, doutor. Perfeito, obrigado. Boa tarde, bom trabalho a todos. Eu tenho sérias restrições a essa posição, desse parecer, mas enfim. Bom, continuando aí, o item 75, é o subsequente, é a sua relatoria, Evandro. Eu vou pedir ao patrono que vem à sala. Marco Antônio, você, por favor, pede ao patrono, doutor Marcelo. Ok, presidente, para a convocação agora. Item 75 da pauta, doutor Marcelo Calpe. O processo será julgado agora. Pode verificar a mensagem privada no chat. Item 75 da pauta, doutor Marcelo Calpe. O processo será julgado agora. Pode verificar a mensagem privada no chat. Pode ser convocado, presidente. Obrigado. Doutor Marcelo? Doutor Marcelo, o senhor me ouve aí? Sim, boa tarde, senhores conselheiros. Boa tarde, doutor. Então, nós vamos proceder ao julgamento do processo item 75 da pauta, do qual o senhor é o patrono. O contribuinte é Ação Informática Brasil Limitada. Relatoria do conselheiro Evandro. Evandro, como vai haver sustentação oral, um breve relatório e depois a palavra do... Feche os microfones, por gentileza. Evandro. Eu vou fazer a leitura do relatório aqui, porque já está bastante sintetizado por ser, nesse caso aqui. Trata-se de manifestação de conformidade, faz parte da história que a DERAT não reconheceu o direito creditório fundado em débito de contribuição. São dois processos da ação informática, um é contribuição social, outro é RPJ. E não homologou nesses autos o PERDECOMP, por tratar o crédito de pagamento da título estimativo mensal, pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado da dedução do RPJ ou da contribuição, devido ao final do período de apuração para compor o saldo negativo de RPJ ou contribuição do período. Né? Na manifestação de conformidade, o contribuinte, né, ele esclarece que, na verdade, o crédito compensado não se trata de pagamento a maior, mas sim de saldo negativo apurado no ano calendário de 2004. Aí foi indeferido, né, a manifestação de conformidade julgou improcedente a manifestação, né, que insistiu ainda naquela tese que o pagamento indevido a uma estimativa mensal somente poderá utilizar o valor pago na dedução do tributo devido ao final do período de apuração. E o crédito do pagamento devido a maior não se confunde com o crédito decorrente de saldo negativo ao final do período, independente do pagamento devido ter sido computado na apuração do saldo negativo. Em síntese, é isso. Doutor, o senhor tem a palavra pelo tempo regimental, 15 minutos. Obrigado. Vou ser bem rápido aqui com vocês. Na realidade, qual é a situação que nós temos? Situação fática e documental, né? A DCTF e a DIPJ contém um valor
inferior ao do DARF que foi recolhido para a estimativa de dezembro de dezembro, né? Ou seja, aqui há, de fato, um pagamento indevido da estimativa de dezembro, né? Então, basicamente, nós temos a situação da súmula do CARF de que eu posso, sim, pedir crédito de pagamento indevido de estimativa, né? Tanto que esses valores reduzidos foram os que constaram tanto em DCTF quanto em DIPJ, né? E ainda que assim não fosse, né, se eu fosse aumentar esse valor na DIPJ e na DCTF, eu teria um crédito de saldo negativo lá na entrega da DIPJ em março do ano subsequente. Então, por essas duas vias, eu tenho crédito, mas assim, formalmente, qual a natureza desse crédito? Em débito do pagamento de estimativa, né? Porque tanto a DCTF quanto a DIPJ tem um valor inferior ao do DARF, correspondente a esse mesmo período. É só. Obrigado. Obrigado, doutor. Evandro, seu voto. Vamos ao voto. Só um instantinho, né? Então, ela alega a possibilidade de compensação do pagamento de contribuição por estimativa ou maior. Isso aqui, sem maiores comentários, aplica-se a súmula 84 do CARF, né? E ela afirma também que é irrelevante o equívoco cometido na indicação do tipo de crédito em seu PERDECOMP, e, portanto, o crédito legítimo, conforme demonstra aqui, né? A recorrente junta ao processo, dentre outros documentos, cópia da FI16 e da IPJ, cópia do CTF, com os valores declarados de contribuição por estimativa, referente ao período de operação de 2004, cópia do PERDECOMP, comprovante de arrecadação, né? As alegações dos documentos apresentados permitem cogitar que o sujeito passivo, de fato, equivocou-se ao informar o tipo de direito creditório, indicando pagamento maior indevido em vez de saldo negativo no ano calendário 2004. Essa circunstância evidencia que houve um erro de fato, sujeito passivo na indicação do tipo de crédito informado em DECOMP, o que é razoável supor com base no início de prova constituída a partir da apresentação da ficha 16 e 17, cálculo da contribuição sobre o lucro líquido da IPJ 2005. Ante o exposto, voto no sentido da provimento parcial recurso voluntário para admitir o erro de fato na informação do tipo de crédito, encaminhar o processo à unidade de jurisdição do sujeito passivo para que a autoridade fiscal verifique a existência, suficiência e disponibilidade de saldo negativo de contribuição apurado no ano calendário 2004. Esse é o voto. Evandro, só uma informação, o item 76 é do mesmo contribuinte, os temas são os mesmos? Sim, esse aqui está de contribuição e outro de RPJ. Perfeito, então a decisão de um se aplica ao outro também. Sim. Algum debate? Caso que a gente tenha julgado... Um minutinho, presidente, eu estou olhando aqui as informações. Tá bom, Marcos, pode ver. A DCTF está onde, Evandro? Eita, deixa eu ver aqui. Estou procurando, não estou achando. Só tem o PERDECOMP. Só um instante, eu tenho que procurar. 75. Documento. Processo final 94, né? Só um instantinho, vou ter que procurar aqui. Documento 75. 297. Deixa eu ver se eu 297 aqui, essa informática. Voluntário. Com a implementação do volume de custo está dentro do volume. Eu olhei, eu abri o volume inteiro, que não achei. Está junto com o recurso voluntário, não? Eu vou olhar para o recurso agora, então. Talvez esteja junto com o recurso, só um pouquinho. Está no recurso. Provavelmente está lá porque tem várias páginas. Tá. Está junto com o recurso, mano. As datas são concomitantes ali, né, com os fatos, né? 39/6. E a DCTF, 13/6/2005. Tranquilo. É o seguinte, Evandro. Você está reconhecendo o direito sem entrar no mérito do valor. Sim. Como a gente
Só que eu estou vendo os dois votos aqui, seu, e você está dizendo no final de ambos que se trata de crédito de... Deixa eu ver aqui o que você escreveu. Antes do exposto, voto no CIDAR por evento recurso, tal, para admitir, vai à unidade de origem para verificar a existência, suficiência e disponibilidade do saldo negativo de CSLL ano calendário 2004. Os dois processos estão na mesma redação. Ah, não, o outro tem que mudar para RPJ, presidente. Qual que é o RPJ aqui, porque eu tenho que pôr na pauta, na ata? É o 75. 75 é o quê? Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, eu já tenho anotado isso aqui. Ó, o 75 é contribuição, ok? Contribuição, tá. E o 76 é RPJ. Então, por favor, altere seu voto aí. Tá, já está anotado aqui. Não vai dar problema, tá bom? Ok. Então, vamos escolher os votos. Marco Rogério? Nós estamos votando os dois, né, presidente? Eu só queria um esclarecimento antes. Pois não, Iago, pode falar. Pede para o Ivan. Ficou um pouquinho confuso para mim. Ele fez o pedido inicialmente com um saldo com indébito, é isso? Da estimativa? Sim. Tá. E aí, na sustentação oral do patrono, ele fala que ele compôs o saldo negativo com os saldos a menores informados em DCTF. E que havia um pagamento a maior, pelo que eu entendi da Olha, pelo que eu entendi ali... E aí, nesse caso, só para concluir, se o patrono, assim, se eu compreendi bem o que foi falado, eu tenho duas situações. Uma é o saldo negativo composto do valor da DCTF, que foi informado a menor, que comporia o eventual saldo negativo, e eu tenho uma outra situação, que é a diferença entre o pagamento a maior e a DCTF, que me parece que é o que está sendo tratado aqui. Sim. Então, assim, eu acho que, aí, se for dessa forma, eu acho que não poderia ser aquela conclusão aí. Evandro, assim, eu vi a primeira parte, se nem o despacho decisório, nem o acórdão, eles trataram sobre a análise do mérito do crédito, por que você não aplicaria aquele nosso entendimento de retornar os autos para que a... Mas é o que eu estou aplicando. Mas é exatamente isso. Só que ele está superando isso também, e além do que ele está falando que houve um erro de fato e tá julgando o saldo negativo, não o indébito. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque o que acontece... entendeu? Por isso que eu também estou confuso, entendeu? Porque ele superou e já foi analisar o saldo negativo. Ele não está nem pedindo para rever a unidade de origem, rever o indébito. Olha, duas situações, exatamente. Ou faz o saldo negativo considerando os pagamentos efetuados. Aí teria que consignar isso na conclusão do voto. Ou eu defiro, eu dou provimento apenas em relação ao indébito e o saldo negativo é matéria estranha. Há sentido nisso. Olha, eu entendi que se tratava de saldo negativo. E o pedido do contribuinte foi nesse sentido, de saldo negativo. Na primeira parte, ele se insurge quanto àquela questão do indébito. Olha, eu digo que tem a súmula ali. E na segunda parte do acórdão ali, ele traz elementos para demonstrar que é saldo negativo. Eu estou superando isso também. Apesar dele ter pedido pagamento a maior, eu entendi que o pedido dele refere-se a saldo negativo e eu estou deferindo isso. Não, mas, Evandro, sim. Quando tu relata, eu entendo isso. Mas como o patrono fez a sustentação oral e ele traz essa questão fática, ele faz essa diferenciação entre as duas coisas. Olha, eu achei confuso. A própria argumentação do contribuinte é confusa. Ele tem que se decidir se o que ele quer é pagamento a maior ou saldo negativo. A segunda parte do pedido dele, eu entendi que é saldo negativo que ele quer. Por quê? Porque ele deve ter pedido em débito, só que por algum motivo ele acabou alocando esse indébito no saldo negativo. E aí ele falou, bom, agora já que está no saldo negativo, que em tese seria negado, mas já que está no saldo negativo, então agora foi um erro de fato, então na verdade eu queria um saldo negativo, é isso, aí você está superando. Só que não foi analisado nem o indébito, entendeu? Não, foi não. É isso que eu estou querendo dizer. Por que você não afasta primeiro a questão da súmula 84, como você aplicou normalmente, e retorna os autos para analisar o indébito primeiro, depois a gente vê a questão do saldo negativo. Entendeu? Porque aí você está misturando as duas coisas, o indébito com o saldo negativo. Aí eu concordo com o Iágaro. Como é que a gente vai analisar isso agora?
Deu para entender, Ivan? Entendi. Tem sentido as colocações do Iago e do Pagano. Peraí, o Perdecope foi por pagamento indevido ao maior. O pagamento devido a maior, ok, foi. E esse é o litígio. Tá? Peraí, só um minutinho. Primeiro, nós temos 2 litígios aqui, tá? O primeiro formal. O contribuinte informou em Perdecope pagamento indevido ao maior. Ok. Aí o contribuinte foi negado por quê? Porque, a princípio, não é pagamento indevido ao maior, é uma estimativa. Eu estou olhando a decisão do DRJ e estava com as peças abertas, até fechei, mas estava com a decisão do DRJ explicando isso. Ok. Aí o contribuinte... Tá, deixa eu falar. Calma, gente, calma. Eu tô brincando com o Evandro. Não, mas um fala de cada vez, não pode falar um em cima do outro, aí não tem... O contribuinte informou em Perdecope pagamento indevido ao maior de estimativa de dezembro. Tá? Até porque os efeitos, por exemplo, de atualização correção monetária não faz diferença, mas tudo bem. Aí, a DRJ, o despacho decisório denegou por quê? Porque esse pagamento já estava alocado em DCPF e não há. Aí ele reclama, não, mas na realidade é saldo negativo. Aí a DRJ, quando ela da manifestação de conformidade, diz, não pode mais alterar. Se tu informou lá no Perdecope pagamento devido ao maior, é pagamento devido ao maior. Inclusive, faz toda uma construção lá na DRJ, com as diferenças entre pagamento indevido ou saldo negativo, pagamento devido de estimativa ou saldo negativo. Até achei bem interessante, mas... E diz, olha, não posso aceitar por questões formais, tu alterar. Agora, isso que tu pediu errado, não pode mais mudar agora. Aí, o Evandro, numa outra linha, diz, olha, eu entendo que realmente é saldo negativo, pode compor. Eu entendo até que não faz diferença nesse caso, até porque é uma estimativa de dezembro. Tá? Então, o principal efeito material da extinção é o aspecto da atualização monetária, que as duas, tanto sendo pagamento indevido ou saldo negativo, vai ser o mesmo efeito. Aí o contribuinte... então, o Evandro está superando a questão formal de alterar o Perdecope da natureza desse direito creditório, do IDEP, ou seja, originalmente era pagamento devido, passou para o saldo negativo. Então, ele está superando, está devolvendo para a unidade, olha, eu estou superando, pode tratar como saldo negativo. Contudo, verifica se ele já não utilizou esse saldo negativo em outro momento. É isso que eu estou vendo nesse cenário. Alguma coisa errada, Evandro? Exato. Para mim está tranquilo tudo isso aqui. Então, inclusive, teve meu voto ontem sobre exatamente essa matéria aí. Está tranquilo, Marco, em tese, né? Porque o contribuinte fala duas posições que poderiam levá-lo a ter esse deferimento do pedido. Um é o indébito, de um pagamento eventualmente indevido, outro é a composição de saldo negativo. É isso que o Pagano e o Iago levantaram a tese, em sentido. Tem que ficar bem claro nisso, né? Presidente, eu olhei o despacho decisório e olhei a decisão do RJ. Peço até escusas que eu não acompanhei muito a exposição do patrono, mas eu estava olhando o histórico do processo aqui. E o cerne do processo é isso que eu relatei, salvo engano muito grosseiro meu. Muito bem. Iago? Só para, não querendo polemizar, mas o escopo do litígio se dá pela Perdecope que foi apresentado, que é um pagamento indevido maior. O resto, tudo aí que a gente está fazendo, me parece que a gente está extrapolando um pouquinho. Né? Mas aí, o Iago, me parece que uma das coisas que ele alega, essencialmente como defesa, e aí você tem que ver que eu acho que isso integraria o litígio, é exatamente o erro na apresentação, se é que eu entendi bem. Então, eu não entendo que estaria fora. Na verdade, não é erro não, Júnior. O que acontece é o seguinte, eles apresentam como indébito, ou seja, pagamento a maior de estimativa, aí chega no despacho decisório e eles negam porque naquela época não podia. Aí o que eles fazem? Eles chegam e falam assim, não, então não foi pagamento a maior de estimativa. Na verdade, o que eu queria pedir era o saldo negativo, então ele aloca o valor do pagamento a maior no saldo negativo. Só que para o saldo negativo, apesar da estimativa ser de dezembro, a gente tem que fazer a apuração, tem que subtrair imposto, tem que fazer a somatória das 12 estimativas do ano. Não é simplesmente alocar a estimativa de dezembro e falar que está no saldo negativo. Tem uma apuração, entendeu, do crédito ali de saldo negativo. Então, assim, eles alegam erro no preenchimento da Perdecope, errei o crédito,
Mas, na verdade, inicialmente eles pedem pagamento a maior e está constando na PED de compra pagamento a maior de estimativa. Só depois que ele tem a negativa do despacho decisório, ou às vezes só depois do acórdão, né, da DRJ, é que eles pedem alteração por erro de fato no tipo de crédito que eles alegaram. Você entendeu? Só que tem que fazer, não é assim, tá agora no saldo negativo. Tudo bem, tá no saldo negativo, então tem que ver quanto tem de saldo negativo, tem que fazer apuração, subtrair o imposto, somar as 12 do ano. Vamos tentar chegar a um consenso aqui. A conclusão do voto do Evandro é no seguinte sentido. Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para demitir o erro de fato na informação do tipo de crédito. Está dizendo aqui, há um erro de fato na informação do tipo de crédito. E encaminhar o processo à unidade de origem para que a autoridade fiscal verifique a existência, suficiência e disponibilidade do saldo negativo. Está sendo tratado aqui como saldo negativo. É que para o Evandro, ele entendeu que houve o erro de fato e é o saldo negativo, entendeu? Para ele, sim. O que a gente tem que perceber aqui, qual que é o contorno do erro de fato no PERDCOMP? O que seria? Até quando pode se alterar? Entendeu? Qual o limite disso? Para o Iágaro, ele entende que os contornos da lei são de pagamento indevido de estimativa, mais que isso já ultrapassou. O Evandro já não, entendeu? Ele entende que o erro de fato ele pode mudar o tipo de crédito. Essa é a questão. A gente tem decisões aqui nesse sentido já, né? A Câmara Superior já se manifestou que pode. Espera um pouquinho só, vamos de cada vez. Tem algum microfone aqui? Acho que é o seu, Marco, que está dando esse ruído aí, hein? Iágaro. São dois aspectos importantes, né, que para mim, facilitam o meu raciocínio. Sabe? O primeiro deles é como é que nasceu a lei. Foi de pagamento de dívida maior, o patrono veio aqui e disse isso. Assim, o segundo ponto é o seguinte, ó, quando esse assunto que a DRJ diz, olha, não poderia ser pedido em débito de estimativa, e sim ela deveria compor o saldo negativo, o patrono foi claro, ele disse assim, olha, eu não fiz isso. Eu fiz um pagamento indevido de estimativa a maior do que eu declarei no CTF. O que eu estou pedindo aqui é essa diferença. Aquilo que ele informa como DCTF, como apurado, aquilo sim, efetivamente, compõe saldo negativo, e é matéria estranha no nosso processo, a gente nem sabe se ele apurou saldo negativo nesse período, e se foi pedido em outro processo. Exato. Entendeu? Então, assim, é diferente um pouquinho do que nós vimos ontem, em outras situações, em que todas as informações estavam dentro do processo. Iágaro. E que havia evidências de erro, sabe? Aqui o patrão está dizendo, não, eu não errei, eu fiz isso. Eu pedi saldo negativo, eu pedi em débito. Não, Iágaro, você tem que ver todo o recurso do contribuinte. Deixa eu ler aqui para você. Como se vê, o erro na indicação do tipo de crédito levou o julgador a entender que o crédito pleiteado pela recorrente não poderia ser diretamente aproveitado pela contribuinte. No entanto, uma vez demonstrada a legitimidade do crédito pleiteado, o qual se refere a saldo negativo de contribuição relativa ao ano de calendário 2004, apresentado na IDIPJ, e não a pagamento indevido ou a maior, latente a necessidade de reforma. Isso que o contribuinte está pedindo. Eu queria comentar aqui, presidente, só um pouquinho, por gentileza. Estou com a mão levantada aí. Eu olhei o processo, Iágaro. Tem as fichas da DPJ ali relevantes que o contribuinte no PERDCOMP está pedindo em dezembro, o contribuinte errou, tá, o pedido. Isso para mim está bem claro. Ele pediu em dezembro um pagamento de estimativa que nem deve existir, de R$ 29.914,90. Isso é o que está no PERDCOMP. Lá ele informou por natureza do crédito pagamento indevido ao maior de estimativa, em dezembro. Só que ele mesmo traz na peça recursal a ficha 17, que é o cálculo do CSLL, nesse caso desse processo, aonde tem todas as informações lá, total da contribuição, tal, CSL a pagar negativo, menos 29.914,90. Então, na realidade, a DPJ dele, ele pediu como pagamento indevido, mas era saldo negativo. Por isso está bem tranquilo nos autos. Eu lendo a mesma coisa, eu concluo diferente. Presidente. Perdão, só para concluir aqui. Eu não vou me manifestar mais, só. Não, eu tenho como sugestão até pedir vista, se quiser dar uma olhada com mais tranquilidade no processo. Deixa o Iágaro se manifestar. Só estava lendo aqui do teu relatório aqui, Evandro. Enquanto estava lendo, eu estava procurando. Quando ele fala do recurso, olha, de fato, a recorrente declarou na DIPJ e na DTTF o valor devido de CSL por estimativa, referente ao período de apuração de dezembro de 2004, de R$ 166 mil. Parágrafo 3º, item 3 do resumo do recurso. Todavia, a recorrente efetivamente recolheu a título de CSL, por estimativa, em dezembro, a quantia de 196. Ou seja,
Então, ela é credora da União de um valor original de 29.914. Isso aqui é em débito. Não, ele se expressou errado, Iago. Ele quis dizer que, para zerar a apuração do saldo negativo, ele recolheu 29 mil a mais. O contribuinte se expressou errado aí, não soube se expressar. Na realidade, ele pagou 190 e poucos mil de estimativa de dezembro, e quanto que precisa, para zerar o saldo negativo, precisava ter pago 160 só em dezembro de estimativa. É isso que ele quis dizer. Falou, bom, agora só um momentinho agora. Agora, antes de prosseguir, eu vou passar a palavra ao patrono, matéria de fato, que acho que é importante a presença dele, mas que até gostaria, doutor, que o senhor esclarecesse. Afinal de contas, está escrito uma coisa no recurso e a que o senhor disse outra aqui na tribuna virtual. Qual é a situação? De fato, aqui o nosso recurso está com uma redação um pouco confusa. Tanto que eu iniciei aqui a sustentação falando da natureza do indébito de acordo com os documentos que estão, né, no próprio processo. Então, o que a gente tem? Nós temos uma DARF no valor de 196 mil, e tanto a DCTF como a DIPJ computam o valor de 166 mil. Ou seja, esse valor de 196 mil, ele não constou tanto em DCTF quanto em DIPJ. Ele precisaria constar em DIPJ para a formação do saldo negativo, né? Então, a natureza que nós temos inicial é a de débito da estimativa de dezembro, né? E eu peço desculpas, realmente a redação do recurso está confusa, mas documentalmente a situação que nós temos é essa, né? A DARF de 196 mil e os recolhimentos, tanto a DCTF quanto a DIPJ, constando o valor de 166 mil. Ok, Iago, você quiser falar alguma coisa? Não, estou satisfeito, presidente. Alguém mais tem dúvida? Presidente, Evandro, você é o relator, vamos lá. eu queria me dirigir ao patrono. Pois não. Patrono, então, em síntese aqui, o pedido continua sendo de pagamento a maior indevido, correto? Presidente, então, nesse caso, simplesmente eu vou aplicar a súmula 84 e vou encaminhar para a unidade verificar o crédito. É aquilo mais ou menos que o pagano tinha sugerido. Sim. Certo. Todo mundo entendeu? Estão de acordo agora, Iago, que ele suscitou a polêmica, muito bem suscitado, por sinal. Desculpa o tumulto, presidente, mas estou de acordo com o relatório. Tem pagano também, que acompanhou. Muito bem. Então, doutor, o senhor entendeu a posição do relator agora? Perfeitamente. Eu peço novamente desculpas pelo recurso confuso e que ficou mais confuso ainda com a sua interpretação, que foi numa linha um pouco mais incisiva. Mas é assim que funciona. No colegiado é assim e a sustentação oral tem essa presença importante para isso, né? Então, acho que solucionamos o problema. Então, a proposta do relator, reformulando aí, Evandro, porque eu vou ter que anotar na minha ata também. Você muda o final do seu voto, tá? Os dois processos. Sim. Vai mandar para a unidade de origem, ok? Isso. Marco. Acompanhe, presidente. Pagano. Acompanhe, presidente. Júnior. Com relator. Iágaro. Com relator, presidente. Paula. Com relator. Luciano. Acompanha, presidente. Eu também, então, vamos fazer da forma que foi solucionado, felizmente, né? Havia uma dúvida, várias dúvidas, mas perfeitamente solucionado. Doutor, muito obrigado pela sua presença, tenha uma boa tarde, tá? Eu agradeço. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem, voltamos agora à pauta normal. Olha, pessoal, o Marco já comentou isso, e eu vou reiterar, isso já foi falado desde a primeira vez que nós começamos com as sessões virtuais. Eu sei que, às vezes, dá trabalho, tem que apertar o botãozinho para ligar o microfone, mas o microfone desligado, especialmente em dias que a internet está complicada como está hoje, é importante ficar fechado o microfone, porque senão tem muito ruído, que fica ruim, inclusive depois quando for assistir isso aí, né, a gravação, dá muito problema, tá? Então, por gentileza, nem que demorar uns 15 segundos para ligar o microfone, mas deixem fechado, por favor. Bom, vamos voltar aqui à nossa pauta. O Evandro, tem dois processos com vista em mesa sua, você tem condições de resolver isso agora? Eu também já dei uma olhada nesses processos. Hein, Evandro? Está sem microfone, agora liga. Sim, tem condição. Então, podemos ver esse processo aí, né? São os itens que 26, é isso? Uhum. E qual é o outro? São dois processos.
É o 26 e o 26, César Palas, e o 56. E o 56. César Palace. Bom, então vamos lá. Resume aí, vamos resolver esse processo. Vai. Deixa eu abrir aqui o 26. Eu pedi para vocês abram o 26, que eu acho que eu fiz as alterações, por enquanto, só no 26. Eu vou dar um relatório detalhado, presidente, até para tirar algumas dúvidas, né? Então, a manifestação, então houve o ato declaratório excluindo o contribuinte do Simples, né? A autoridade fiscal apresentou uma representação para a exclusão dele, né, em virtude do auto de infração lavrado. A autoridade fiscal entendeu que houve uma conduta reiterada, né, infracionária. Né? Então, aqui, em 2012, foi feito um ato declaratório de exclusão do Simples. Né? Esse ato aqui, declaratório, ele foi declarado nulo pela DRJ. Eu não tenho os motivos aqui, né? Que consta do acordo da DRJ, que não consta aqui. Em seguida, em 2014, foi feito um outro ato declaratório, né, com o mesmo fundamento, com fundamento na constatação de omissão de receitas no ano calendário 2007 e 2008. Então, para esse esclarecimento, vamos ao voto. Né? Então, basicamente, a recorrente que vai reiterar as razões que ela trouxe na manifestação de conformidade. A primeira argumentação dela é que a motivação do ato de exclusão do Simples Nacional funda-se em período fulminado pelo estudo da decadência, seja pela aplicação do artigo 150 ou pela incidência do artigo 173, inciso 1. É a primeira argumentação dela. Né? E o segundo argumentação aqui, o segundo argumento é que ela afirma que o ato de exclusão do Simples Nacional não atende às exigências de motivação do ato administrativo previstas em lei. Ela repete essas argumentações. Esclarece que a presente lide refere-se à exclusão do Simples Nacional a partir de 1º de julho de 2007, através do ato declaratório executivo SACAT, de 2014, como fundamento na constatação de omissão de receitas nos anos calendário 2007 e 2008 pela prática reiterada de infrações à legislação tributária, incidindo assim nas hipóteses de exclusão de que trata o artigo 29, inciso 5, combinado com o parágrafo 9 do mesmo artigo, ambos da Lei Complementar 123. Os fundamentos de decadência trazidos pelo recorrente aplicam-se exclusivamente à Constituição do crédito tributário, não havendo previsão legal para aplicação da decadência e a exclusão do regime do Simples Nacional. Nesse sentido, a decisão recorrida. Quanto à motivação da exclusão do Simples Nacional, está bastante claro quanto à sua fundamentação, pois a omissão de receitas durante 2 anos calendário consecutivo 2007 e 2008 enquadra-se na prática reiterada de infração à legislação tributária. Ressalta-se ainda que a recorrente teve conhecimento detalhado das receitas omitidas, pois elas foram objetos dos autos de infrações lavrados em 20 de novembro de 2012, que deram origem ao processo final 2012-32, cujos valores foram parcelados. Verificado que está clara a fundamentação no ato declaratório e não se aplicando os artigos 150 e 173, inciso 1 do Código do CTN, à exclusão do Simples, mantém-se o decidido no acórdão recorrido. No título disposto, voto no sentido de negar provimento. Esse é o item 26, Simples Federal, né? Isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar aqui. O 26... Já confirmei, é isso. 26 é Simples Federal. Aí o 56 é o Simples Nacional. Suas conclusões no Nacional são as mesmas? São as mesmas. Então... É porque se refere àquele ano de 2007, em que eu sei que dividiu meio ano para cada... Isso, sei. Bom, essa é a proposta, a proposta definitiva agora do relator, né? Estava na dúvida. Na verdade, eu só deixei mais claro. Não, tá. Eu vi esse processo ontem, presidente. Sim. Deixa eu só ver aqui. Peraí que eu vou colocar aqui 1 segundo. Eu, inclusive, fiz um voto. Declaração, na verdade. Uhum. Peraí, só um minutinho. Você já tem uma intenção de declaração de voto em outro processo. Esse aqui é outro, né? Não, é sim. Esse aqui é que eu fiz de ontem para hoje. Tá. Só estou copiando, desculpa.
É porque eu esqueci de copiar aqui para a pasta T. Bom, vamos lá. Agora vai, está meio lento aqui. Copiar, colar. Tá aí, acho que já vai, peraí, que está entrando agora. Meu filho. Compartilhe a tela com a gente. Está dando que não tem espaço. Bosta. Peraí, desculpa. Não consegue compartilhar a tela aí? Peraí, que eu vou só tentar deletar esse troço aqui, que aí eu... É só porque tem alguns detalhes que eu acho extremamente relevantes, que eu, inclusive, copiei. Não leia. Então, peraí que eu vou copiar. Se vocês quiserem passar para outro, mas, enfim, eu não estou conseguindo. Você não consegue ler o voto, pelo menos, sua declaração? Não, consigo. Então vai. Resume aí. Mas eu queria que vocês vissem algum. Bom, resumo. Deixa eu abrir, então, aqui o meu. Seguinte. Excluir. Agora eu vou abrir. Esquece. Acho que agora está indo. Vamos lá, eu vou abrir o meu voto aqui, tá? E depois eu tento passar aqui e copiar aqui para vocês verem. Seguinte, eu resumi o que acontece. Lá nós tivemos uma exclusão, um ato de exclusão, primeiro ato, dia 20/12. Primeiro foi uma representação fiscal, dia 20/12 de 2011. Aí nós tivemos, em razão dessa representação fiscal, por prática reiterada de omissão de receita, a emissão do ato declaratório executivo número 15, que é de 8 de maio de 2012, tá? Aí eu copio. Uma coisa relevante desse ato é que ele foi feito por delegação de competência, tá? E aí a DRJ de Belém, tá aí, eu até transcrevo aqui a ementa, ela julga que é nulo esse ato declaratório executivo número 15, exatamente porque a atividade de exclusão do Simples era ato privativo do auditor da Receita Federal e, portanto, ela julga nulo, já que foi feito por delegação de competência, foi delegada a um terceiro. Ótimo, foi declarada nulidade, o processo volta e, no dia 27 de agosto de 2014, faz-se um novo ato declaratório executivo, apontando exatamente as mesmas práticas reiteradas de 2007 e 2008. E aí, diante do referido ADE, foi apresentada uma segunda manifestação de inconformidade, falando que haveria que se aplicar a decadência do artigo 150, parágrafo 4º. A DRJ, por maioria de votos, nós tivemos um voto vencido, tá? Entendeu que não seria aplicável o 150, porque, nem o 173 do CTN, porque se refere a lançamento. Então, eu vou partir para o que já é o meu voto mesmo. De acordo com o voto vencedor, o artigo 150, parágrafo 4º, não se aplicaria ao ato declaratório de exclusão por não se tratar de lançamento. De fato, o artigo 150, parágrafo 4º, se destina aos lançamentos por homologação. No entanto, questão que ficou sem resposta é a seguinte: o ato declaratório executivo que exclui a empresa do Simples pode ser revisto a qualquer tempo? Ou seja, existe um ato administrativo que interfere na esfera de direito do administrado e não está sujeito a qualquer prazo decadencial? Seria possível, por exemplo, que em 2020 fosse excluído de ofício um contribuinte em função de uma prática reiterada nos anos de 2007 e 2008? De acordo com o racional utilizado na decisão recorrida, a resposta seria afirmativa, pois rejeita a aplicação do CTN e dá a entender que tal ato não se submeteria a qualquer prazo decadencial. Essa perplexidade encontra-se muito bem explicitada na declaração de voto apresentada pelo auditor fiscal Newton Goulart dos Santos,
na decisão recorrida, conforme se verifica pelos trechos abaixo transcritos. A decisão dele está muito boa, o voto dele está muito bom, não vou ficar aqui lendo, tá? Mas ele faz uma análise bem interessante sobre a questão da decadência, e no voto vencido da DRJ, ele aplica os 173 do CTN, tá? E aí eu concluo. Da mesma forma que a declaração de voto acima transcrita, entendo viável e necessária a aplicação de um prazo prescricional, que poderia ser o do artigo 173 do CTN. No entanto, mesmo que se faça uma interpretação restritiva do referido artigo, uma vez que ele faz referência ao lançamento de ofício, entendo que o ato declaratório de exclusão do simples não está salvo de qualquer prazo decadencial. Isso porque, conforme o artigo 54 da Lei 9784, de 29 de janeiro de 99, aspas, o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis ao contribuinte decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo se comprovada má-fé. Na ausência de norma expressa sobre o tema na Lei Complementar 123, eu olhei a Lei Complementar, ela não tem prazo, entendo que se aplicaria as normas do CTN, ou, se assim não entender, o prazo do artigo 54 da Lei 9784, aplicável aos atos administrativos em geral. E, em face do exposto, dou provimento ao recurso. Presidente, seu microfone está fechado. Não te ouvimos não, Ciccone. Desculpa, deixa eu recapitular. A proposta do relator, então, é negar provimento nos dois casos. Essa é a posição da conselheira Júnia, que nós temos convertido o julgamento com vista em mesa, para esclarecer, né, ficar mais claro. E acho que todos têm condições de se manifestar rapidamente ou podemos votar. Alguém mais quer posicionar a respeito? A Júnia já até antecipou, né? A Paula, gostaria de falar. Paula, por favor, rapidamente. Não, é só corroborando o que a Júnia disse ontem, quando a gente estava discutindo, a Júlia fez essa pergunta, né, um ato administrativo, então, um ato declaratório, ele não teria um prazo prescricional? E aí a minha resposta seria exatamente aplicar a regra geral da Lei 9.784 de 99, que prevê esse prazo prescricional para os atos praticados em processos administrativos da esfera federal, né? Então, eu até parabenizo a Júnia, que já trouxe um voto pronto, mas eu sigo a mesma linha de entendimento. Alguém mais? Então, vamos escolher os votos. Marco, Rogério. São dois processos, itens 26 e 56. A discussão aqui é essencialmente da exclusão do simples. A discussão aqui é a seguinte, o relator negou o provimento. Uhum. A posição da Paula e já antecipadamente da Júnia e da Paula é que vai divergir pelos motivos já expostos em relação à decadência, prescrição do ato administrativo. É isso. Eu só quero comentar que o mês passado nós julgamos um processo meu, outubro, agora estou procurando aqui, não estou achando, aonde foi unânime da turma, tá? Aonde retrocedeu 10 anos a exclusão do simples, tá? E eu até expus lá os motivos, que uma coisa são os efeitos. Eu acho que o que alcança a questão tributária, etc., são os efeitos, a decadência. Agora, o ato de exclusão do simples, ele é um ato declaratório, né, que, para mim, não vislumbro isso. Depois Pode falar, desculpa. Depois se verifica os efeitos. Até foi essa posição minha no voto, eu acho que de outubro, eu até não achei aqui de novembro, mas foi uma posição minha no voto que houve essa discussão, e eu me lembro que passou batido. Mas, de qualquer maneira, então, eu até mantendo essa mesma posição já de então, eu entendo que é perfeito aqui, até essa questão da nulidade do primeiro voto, mas houve o novo, e então não vislumbro. É uma discussão essencialmente de exclusão, eu entendo perfeitamente válido o segundo ato e acompanho o relator. Pagano. Presidente, só uma dúvida com a Júnia. Você aplicou a prescrição, Júnia, com base em um dispositivo que eu não estou conseguindo achar no da lei? Explicar. O que aconteceu? O contribuinte, ele chega e alega que haveria decadência em razão do 150, tá?
E aí, a DRJ se limita a falar 150 é para lançamento. E aí fica-se a questão seguinte, tudo bem, você pode até entender que 150 é lançamento, mas o que me dá realmente, a palavra é perplexidade, é que exista um ato administrativo, ainda que ele seja declaratório, não sujeito a qualquer prazo, porque na prática é isso que está afirmando. Entendeu? Porque ela deixa assim aberto. Ok, não tem o prazo do 150, mas quer dizer que não tem prazo nenhum? Aí eu fui na Lei Complementar 123, olhei ela ontem de cabo a rabo. De fato, não existe prazo lá. Bom, não existe prazo lá na 123. Não existe, que não aplica o TTM nesse caso. Aí, qual é a situação? A Lei Geral do Processo Administrativo, que existe e prevê igualmente um prazo de 5 anos da data do ato. Entendeu? E é por isso. Inclusive, na decisão da DRJ, no voto vencido, ele fala isso muito bem. Falou, como é que pode? Você vai falar que não está sujeito a prazo? Está perfeito, Júnior, nós já entendemos. Olha, vou repetir o negócio do microfone, está ruim a gravação, gente, desliga o microfone quando não estiver falando. Pagano, ela já esclareceu, você vai acompanhar o relator, ou a divergência, ou da Júnior, que ainda não tem, mas vai ter, o que você faz? Não, é que ela está equiparando o ato declaratório com o ato administrativo, né, e aí teria o prazo de 5 anos pela lei geral. Eu vou acompanhar, eu vou abrir divergência, né? Tem que abrir divergência. Você teria que abrir. Eu só quero lembrar o seguinte, só quero fazer uma colocação antes de chegar no meu voto, porque eu acho que é relevante. Muitas vezes eu já vi discussões aqui nesse colegiado, tem algumas até pesadas, temos que várias vezes discutir assim, de forma profunda até, conselheiros querendo anular decisões da DRJ porque inovou numa decisão. Eu quero trazer o seguinte, o contribuinte em momento algum tocou nesse assunto da Lei 9744, ele foi para o 150, e lá que ele quis bater, o 150, o conselheiro Evandro já rebateu, e a própria conselheira decadência é matéria de ordem pública, então, para mim, não aplica a preclusão. Não, aqui não, deixa eu terminar de falar, gente, vocês falaram à vontade, eu fiquei em silêncio absoluto. Certo? Há uma inovação total. Quando no caso do Marco, o Marco citou no processo 2 meses atrás, naquele caso o contribuinte também não tocou no assunto desse problema de decadência e prescrição de nada, então nós julgamos. Aqui o contribuinte tocou, mas alegou um artigo que absolutamente se aplica aqui ao caso. Então, não estou dizendo que a conselheira não possa ter esse entendimento, só estou dizendo que muitas vezes já houve casos aqui de se discutir de cancelar, de anular a decisão da DRJ, porque a DRJ aprofundou uma análise em qualquer assunto lá. E aqui, data máxima vênia, eu não estou dizendo que posso até ficar perplexo também para usar o tema que a relatora, a conselheira disse. Mas, de qualquer maneira, eu não vejo que o contribuinte não alegou absolutamente nada disso, e agora estamos partindo, a posição da conselheira, de se entender que um ato desse, declaratório, ser um ato administrativo, teria prazo prescricional decadencial por ser ordem pública. Tudo bem, só estou colocando que não houve nenhum tipo de arguição do contribuinte em relação a isso. É uma absoluta inovação se trazer aqui a 9784, que, por sinal, nem se aplica ao processo administrativo fiscal, apenas diariamente, tá? Paula, você vai falar de novo? Você já falou, né? Vamos lá. Não, era só para falar que a lei geral, ela se aplica quando há lacuna na lei especial. Então, mesmo que ele se aplique subsidiariamente, ele se aplica, porque é um ato administrativo, mas era só isso que eu ia dizer. E eu concordo que é matéria de ordem pública e a gente deve apreciar. Perfeito, tá bom, Pagano. Tá. A lei de processo... Bom, apesar que isso aqui é processo administrativo, eu vou acompanhar eu vou abrir divergência. Prometo estudar melhor esse caso, mas vou abrir divergência. Antes de prosseguir, o Iago, você queria falar, Iago? Rapidinho. Júnior, a fundamentação do artigo 54 da 9784, você usou? Microfone. Júnior, está sem microfone. Está sem microfone. Foi, Iago, mas seria o racional do 154, porque é a administração pública anulando os seus próprios atos. Aqui você teria basicamente o efeito que é o seguinte,
Primeiro ponto, eu concordo com o voto visto do auditor Nilo, em que ele faz a aplicação analógica do 173. Para mim, não teria problema, tá? Então, e que isso, inclusive, encontra-se no pedido do contribuinte. Mas aí o que eu coloco é o seguinte, independente do 173, você tem que dar algum prazo decadencial para esse ato, e se você entender, isso foi mais argumentando, ou digamos assim, se você entender que não é possível a aplicação do 173, que eu entendo válida nesse caso, aí eu acho que você poderia aplicar da Lei Geral do Processo Administrativo. O que me deixa complicado é porque realmente existe uma lacuna. E eu não consigo entender que um ato potestativo que interfere no interesse de terceiros, que é o contribuinte, não tenha prazo para revisar. Isso, para mim, realmente não tem lógica. Eu tenho duas ressalvas só em relação a esse posicionamento, presidente. Eu já vou antecipar a minha posição. No início, eu estava quase me convencendo com o argumento da conselheira Júnior, mas lendo o artigo 54, ele não se aplica a esse caso de forma como uma norma integradora de uma lacuna. A gente admite a 9784 quando ela está integrando uma lacuna do pacto. Não é bem o caso aqui. Aqui fala o seguinte: o direito da administração anular os atos administrativos que decorram de efeitos favoráveis aos destinatários decorrem de 5 anos. É o contrário aqui, né? Sim. Eu estou lendo errado. É isso, né? É isso. E o outro aspecto, que é o mais importante do que esse até, então, assim, por esse aspecto, ela já não seria uma norma integradora, assim, como a gente tem acostumado a usar a 9784 para outros casos, por exemplo, como no artigo 50, para repetir os argumentos da decisão de primeira instância. E um outro aspecto mais importante que eu considero é que o ato que exclui ou que inclui no simples é um ato declaratório. Ele não é um ato constitutivo, ou seja, ele reconhece um direito que já existia, sabe? Então, assim, ele reconhece uma situação, ele exterioriza essa situação para que o contribuinte possa, em algum momento, questionar as motivações da administração para sua manutenção no regime mais benéfico. E isso existe em outras situações, como imunidade, como suspensão de isenção e tal. Então, por essa razão, por se tratar de uma questão declaratória, ou seja, os fundamentos, eles continuam existindo, e eles produzem implicação no lançamento da obrigação principal, e essa sim está sujeita às regras do CTN de decreto tributário, eu entendo que a melhor decisão nesse caso seria o posicionamento do relator. Te confesso, Júnior, quando estava no teu voto, eu quase estava concordando com você, mas eu fui olhar agora aqui. De opinião. É a segunda vez que eu mudo de opinião só nesse voto. Não tem problema. Vamos, a Júnior quer... É só porque eu reconheço que o ato é declaratório, que os efeitos deles retroagem, ok? Isso não dá a ele a característica de um ato que não está sujeito a qualquer prazo. Então, desde que dentro dos 5 anos, obviamente ele vai retroagir porque ele é declaratório. Só que passou. Então, o meu problema é esse. E eu vou falar honestamente, porque, gente, vai ficar um ato que não tem no CTN, não vai aplicar o CTN. Na Lei Complementar 123 não tem. Então, nós vamos admitir que esse ato não tem prazo? Não, é o contrário. Sabe assim, o ato ele é declaratório. Quando eu vou aplicar regras de matriz do direito material, é que eu vou aplicar regras de decadencial. Eu posso fazer uma retroação agora, por exemplo, dizer que o cara se desenquadrou há 10 anos. Isso não vai ter efeito prático nenhum, porque eu só vou poder lançar para ele nos últimos 5 anos. Então, por essa razão que é declaratório também, né? Porque quando eu for aplicar a regra matriz, eu vou usar a regra decadencial do CTN. Sim, mas eu estou fazendo a contagem aqui exatamente da questão do principal, que seria o 2007, 2008. O principal é a consequência disso, entendeu? Do ato declaratório. O ato declaratório é só para o contribuinte poder se defender, uma situação jurídica que vai impor para ele algum resultado. Materialmente não teria reflexo nenhum, é isso que ele está dizendo, porque vai, em termos de lançamento... O resultado material vai acontecer no lançamento. Tá bom. Paula, você queria falar? Por enquanto eu vou mamando. Não, é só um ponto que o Ágaro levantou sobre a possibilidade da administração anular atos que beneficiem, né, o destinatário, uma vez que esse ato poderia conter algum vício. Mas eu acho que nesse caso a previsão, Ágaro, foi muito mais para proteger o administrado do que prever os atos que só beneficiem o administrado, entendeu? Eu acho que
numa interpretação muito mais ampla e não só literal, você tem que entender aí que esse dispositivo na lei ele serve para proteger o administrado. E até porque o Instituto da Decadência é justamente para proteger mesmo as partes. Então, eu acho que nesse ponto aí eu vou divergir. Quanto aos efeitos práticos, eu entendo até o que você está dizendo, né? Porque o lançamento, ainda que o ato seja só declaratório e que o lançamento só vai poder ser realizado 5 anos, a gente tem que ter um pouco de cuidado também, porque como tem suspensão do prazo, se a gente declara que o ato é nulo aqui, vai ter um prazo aí que não vai ser alcançado pela decadência, por causa da suspensão do prazo para lançamento do processo administrativo, né? Então, na verdade, prescricional, né? Eu acho que a gente tem que ter aí um pouco de cuidado também. Só queria entender uma coisa, esse prazo que vocês estão falando é prescricional? Decadencial. Decadencial? Prescricional para cobrar, né, e o decadencial para lançar. Na verdade, como é um ato administrativo, não é nem de natureza de lançamento, mais correto seria falar em preclusão mesmo. Preclusão do ato administrativo, então não é uma lei processual. Presidente, eu acho que eu vou pedir vênia a Júnior e a Paula, eu vou mudar minha opinião, eu vou com o relator. Continuando a votação. Obrigado, Pagano. Continuando, Evandro, relator, desculpa, Evandro. O Júnior já divergiu naturalmente, né, Júnior? Vai apresentar a declaração de voto. Iágaro? Com o relator presente. Conselheira Paula? Com a divergência. Luciano? Eu vou com a divergência, presidente. Eu gostaria de só explicar o motivo. Eu acho que todos os atos, quer eles sejam declaratórios ou constitutivos, precisam de um prazo para serem realizados. Inclusive, pela questão da segurança jurídica, é necessário que o sistema estabeleça. Isso, não estabelecendo, cai numa regra geral, efetivamente, que a Júnia falou. Então, eu entendo que, e mesmo em relação aos atos declaratórios, eles precisam ser realizados muitas vezes, como é o caso do próprio lançamento, que tem gente que fala que é declaratório, tem outros que falam que é constitutivo. De qualquer forma, a legislação prevê a necessidade desses atos sejam efetuados para que se tenham efeitos posteriores a ele. O fato é que, não sendo realizado dentro do período, então, não poderiam mais ser realizados depois. Então, eu vou com a divergência, presidente. Eu vou com o relator, então, por maioria de votos, afastadas dessas posições, negado o provimento, divergindo os conselheiros Júnior, Paula e Luciano, e a Júnior vai manifestou a intenção de apresentar a declaração de voto. Só qual é o número desse? É o 26 e o 56. Obrigada. 26 e 56. São 2 processos. Um é do Simples Federal, o primeiro, o outro é do Simples Nacional. Evandro, tem o item 21 que ficou pendente, você estava com problema no arquivo, esse processo está resolvido agora, dá para fazer, se não deixamos para amanhã? Não, dá sim, dá sim. Então, por favor, item 21, Laboratório Canone Limitada. Pode disponibilizar e, por favor, feche os microfones. Está disponibilizado já. Vamos lá, Evandro. Isso aqui trata de uma compensação com saldo negativo de 2002. Ok? De 2002, o saldo negativo. Esse saldo negativo de 2002, ele é composto por pagamento com DARF, por imposto de renda e por compensação das estimativas de janeiro a junho, né? Essas compensações de janeiro a junho, que formam o saldo negativo de 2002, são compensadas com o saldo negativo de 2001. Ok? Aí verificou-se que o saldo negativo de 2001 não foi suficiente para compensar todas as estimativas de 2002. Compensou a de janeiro, de fevereiro e parte da de março. Então, o despacho
foi parcial, deu somente uma parte do crédito. Quando chega na impugnação, o contribuinte simplesmente, o que ele faz? Ele não mexe nesse 2002, ele chega lá no saldo negativo da IPJ do ano calendário de 2001 e retifica essa declaração. Simples assim. Ele retifica essa declaração aumentando o valor do saldo negativo de 2001 para poder ser suficiente para compensar as estimativas de 2002. Foi claro? Se não foi claro, quando chegar no relatório aqui, no voto, acho que vão conseguir entender. Né? Basicamente, pelas mesmas manifestações, a manifestação ela indeferiu esse pedido. Eu estou indeferindo basicamente pelos mesmos motivos, mas vamos ao voto, então. Então, a discussão é quanto essa DIPJ, né, que forma o saldo negativo de 2002, que vai compensar as estimativas, forma o saldo negativo de 2001, que vai compensar as estimativas de 2002. Então, a primeira questão, né, é que a recorrente argumenta que a DIPJ foi transmitida e recepcionada pelo SRF. Então, porque ela foi transmitida e recepcionada, ela estava dentro do prazo legal. Esse é o argumento dela. Se ele conseguiu transmitir, é porque estava dentro do prazo legal. Né? Aí aqui eu vou basicamente, é o mesmo argumento da manifestação, que extingue-se em 5 anos de direito do contribuinte pleitear a retificação da declaração de informações econômico-fiscais, conforme a decisão recorrida. O fato do contribuinte ter transmitido da IPJ indicadora e essa ter sido recepcionado pela SRF não é suficiente para deduzir que a representação da retificadora deu-se dentro do prazo legal. Conforme visto, a retificação da DIPJ 2002 ocorreu em 20 de junho de 2008, portanto, após 5 anos para retificar os valores anteriormente declarados. Né? Então, esse é o primeiro argumento. O segundo argumento, né, também que foi trazido na manifestação, é que o aproveitamento do crédito relativo ao ano calendário de 2001, formalizado em 20 de junho de 2008, não caberia, uma vez que já teria decorrido a decadência do direito à restituição. Né? Esse é o segundo argumento. Vamos para o terceiro argumento. O terceiro argumento é recorrente alega, que eu acho que é o principal, que é a comprovação desse saldo negativo de 2001. A recorrente alega que os comprovantes mensais de imposto de renda retido na fonte, acostado aos autos, constituem documentação hábil e idônea para a comprovação dos créditos. Né? A recorrente apresentou em 2008 a retificação da DIPJ 2002, ano calendário 2001, alterando o saldo negativo de RPJ de 117 para 102 mil. Né? Estou demonstrando isso aqui. Desculpe, o saldo negativo de RPJ, contribuição para 110 mil. Então, olha aqui, observe-se que na apuração realizada pelo recorrente, retificador, não há utilização do imposto de renda retido na fonte. E mesmo que houvesse, deveria o contribuinte comprovar que ofereceu a tributação à receita referente à retenção. Logo, os comprovantes mensais de imposto de renda retido na fonte, acostado aos autos, não constitui documentação hábil e idônea para a comprovação dos créditos pleiteados. Ou seja, ele não colocou o imposto de renda retido na apuração dele de 2001. Então, como é que esses comprovantes irão comprovar a formação de saldo negativo? Além disso, deveria ser comprovada a oferta, a tributação. Por último, o recorrente alega que essa declaração retificadora substitui a original, integralmente original. E eu rebato aqui, ressalto que a retificação da IPJ deu-se após o despacho, que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado através da declaração de compensação. Entende-se que o valor constante da IPJ retificador seja decidido de apurar o crédito, é necessário que o recorrente comprove o erro, nos termos do artigo 147, parágrafo 1º do CTN. No contexto fático dos autos, faz-se necessário para a apresentação de cópia de livros e documentos de escrituração fiscal contábil que demonstre a alteração do saldo negativo do ano calendário de 2002, a fim de comprovar a certa liquidez do crédito, conforme prevê o artigo 170. A recorrente deveria instruir sua manifestação de conformidade no caso ao recurso com documentos que respaldem a alteração do saldo negativo do ano calendário de 2001. Logo, uma vez que não há certeza de liquidez do suposto crédito, decorrente de retificação do saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2001, os valores compensados estimativos de RPJ
e contribuição do ano 2002 se mantém, não merecendo qualquer alteração com o acordo recorrido. Então, ante o exposto, voto decidido negar provimento ao recurso voluntário. Dúvidas? Alguém quer se manifestar? Eu olhei o processo aqui, a peça recursal do cara, a decisão do RJ pede para trazer a comprovação. Aí ele diz assim, tá, eu tenho que comprovar, mas quero que vocês demonstrem por que precisa de mais coisa. Então, viram um samba do crioulo doido. A defesa é falta de comprovação total. Alguém quer falar? Estão votando. Marco? Acompanhe. Após o relator negar provimento. Pagano? Acompanho. Júnior? Com o relator. Iágaro? Com o relator. Paula? Com o relator. Luciano? Acompanho o relator, presidente. Também unânime, negado provimento, item 21 da pauta, julgamento encerrado, por unanimidade, negado provimento. Agora vamos ao item 66, relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves. Item 66 da pauta. Pagano pode disponibilizar o voto e o relator, breve relatório e voto, por favor. 52 tem o de pauta, presidente? Qual? 52 eu tenho pendente aí, só para avisar para o senhor. Mas 52 é do senhor, tá, desculpe. Não, 52 é da manhã. Eu estou fazendo da tarde agora, depois eu faço o da manhã. Estou seguindo a pauta da tarde. Só para lembrar os que ficaram para trás, desculpe. Não, ficaram alguns sim, mas eu estou seguindo a pauta da tarde. Vamos eliminar a tarde primeiro, depois voltamos no processo. Então, 66, relatoria do conselheiro Pagano, é Simon Valdo, comércio de produtos de limpeza. Exclusão do simples. Pagano, relatório, breve relato e voto. Ok, Pagano? Ok. Trata-se de recurso voluntário interposto face a acordo proferido pela Delegacia da Receita Federal, que decidiu manter a exclusão da recorrente do Simples Nacional, devido ao livro caixa, né, a contabilidade dele, não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, do período de 2013 até 2015. Então, a ADE de exclusão do Simples foi fundamentada nos incisos 2 a 8º do artigo 29 da Lei Complementar 123 de 2006, regulada na linha G do inciso 4º do artigo 76 da resolução. A gente já julgou essa matéria ontem. Eu vou direto ao voto, presidente, tá? Recurso voluntário tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação, motivo pelo qual deve ser admitido. Da suspeição do auditor fiscal que lavrou a exclusão do Simples Nacional da recorrente. Segundo a recorrente, o auditor fiscal que trabalhou na auditoria, que carreou na exclusão, possui cotas de capital social, 50% do capital social, da empresa concorrente, e por isso seria suspeito para trabalhar na fiscalização da empresa recorrente. A recorrente também requer seja sobrestado o julgamento do processo, até que a Receita Federal do Brasil avalie, por meio de processo administrativo, a situação de auditor fiscal, ou então a substitua por auditor fiscal isento. Tal alegação da recorrente não deve ser provida. Primeiramente, não consta qualquer documento nos autos que aponte que o auditor fiscal tem 50% de participação de alguma empresa concorrente da recorrente. Consta nos autos manifestação do auditor fiscal de folha 402, que esclarece o seguinte: com relação à menção nas preliminares do recurso da contribuinte sobre participação desse auditor na empresa, venho por meio dessa esclarecer e restabelecer as verdades dos fatos injustamente alegados. Primeiro, a participação na esfera familiar sempre foi na condição de sócio cotista e não administrador, conforme cópia da ficha cadastral completa anexa pelo contribuinte. Desde 17 de 12 de 2015, a participação é de 0,1% do capital social, ou R$ 3. A atividade, de acordo com o contrato social, é relativa ao comércio varejista de medicamentos, animais, bantosa, também conhecida como pet shop. Aqui está, eu colacionei a cláusula. A empresa fica localizada na cidade de Fernandópolis, cerca de 120 quilômetros dessa DRF. Desta forma, não me parece suspeito ao auditor fiscal, eis que, conforme manifestação constante nos autos, não consigo verificar que a suposta empresa cujo auditor fiscal é sócio seja concorrente direta da recorrente. A empresa do auditor fiscal fica em outra cidade de Fernandópolis, que fica a 120 quilômetros da DRF, da circunscrição da recorrente. Dessa forma, rejeita a preliminar a suspeição do auditor fiscal.
Presidente, para aqui, vocês querem discutir ou continua? Não, continua. A gente vê isso aí. Em relação às alegações de que a exclusão fere os princípios constitucionais do Simples Nacional, da capacidade contributiva, do princípio da reserva legal e do princípio da legalidade, tendo em vista o determinado na súmula CARF 02, esse tribunal está impedido de analisar pleitos de inconstitucionalidade de leis tributárias. Sendo assim, rejeita as alegações. Mérito. Quanto ao mérito, a recorrente não apresentou alegações e provas específicas sobre o motivo da exclusão do Simples Nacional, apenas se atentando a preliminares e nulidades. De acordo com a representação fiscal, a fiscalização excluiu a recorrente do Simples Nacional após ter feito o cotejo do livro caixa e sua contabilidade, inclusive extratos bancários entregue à fiscalização, e verificou que não era possível a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, ensejando assim a exclusão da empresa do Simples Nacional nos termos do artigo 26 e 29 da Lei Complementar 123 de 2006 e artigos 61 e 71 da Resolução CGSN de 94 de 2011. Aqui eu colacionei os artigos, né? Eu acho que eu posso pular, porque já julgamos essa matéria ontem. Vai embora, vai em frente. Vai pagar. A fiscalização constatou diversas inconsistências ao analisar os arquivos contábeis entregues pela recorrente, dentre as quais as seguintes, conforme o despacho de Saort, tá? Da análise dos arquivos contábeis entregues em 11 de 8 de 2017 e 24 de 8 de 2017, constatou-se o seguinte: os lançamentos das contas bancos e caixas não identificam os cheques emitidos e os depósitos efetuados. Muitos dos cheques sacados foram utilizados para pagamentos duplicados e aquisições de cheques administrativos. No ano calendário de 2015, não contabilizou a movimentação bancária da empresa junto ao Banco do Brasil. O saldo inicial do balancete do ano calendário de 2015 é muito diferente do saldo final do ano calendário de 2014. A empresa intimada para justificar os destinos dos cheques sacados e a origem dos valores depositados apresentou apenas cópias dos cheques e a relação de créditos, sem quaisquer justificativas. A recorrente não contraditou tais inconsistências e não traz aos autos nenhum documento para comprovar o contrário, apenas alegando que o erro em seu livro caixa foi cometido pela empresa de contabilidade contratada. Desta forma, quanto ao mérito, entendo que a fiscalização agiu corretamente e conforme determina a lei, ao excluir a recorrente do Simples Nacional. Em relação à alegação de que há uma penalidade excessiva, a exclusão retroativa, entendo que também não deve ser acolhida, eis que a exclusão retroativa, a partir do próprio mês em que incorrida a regularidade, é a disposição expressa na lei, conforme pode-se verificar o inciso 4º do artigo 76 da Resolução 94 de 2011 e artigo 29 da Lei Complementar 123 de 2006. Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Bom, a matéria já é conhecida, né? O único aspecto aí diferente é o que foi suscitado. Acho que, do ponto de vista aqui, nós não temos competência para entrar nessa celeuma levantada, acho, né? De qualquer maneira, o propósito do relator é negar provimento e manter a exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional. Alguém quer se manifestar? Então, votando. Marco. Acompanhe. Conselheiro Evandro. Acompanhe. Conselheiro Júnior. Acompanhe. Iágaro. Acompanhe. Paula. Acompanho, até porque a fiscalização demonstrou, né, que o contribuinte estava errado e ele não refutou com fatos as imputações. Então, eu acompanho. Ok, obrigado, Paula. Conselheiro Luciano. Acompanho, presidente. Também acompanho. Então, por unanimidade, negado o provimento, mantida a exclusão da recorrente do regime do Simples Nacional. No intervalinho de 5 minutos, já voltamos. Né?